Jesus tem dificuldade em curar o cego de Betsaida. Veja, irmão, a culpa não é de Jesus. A culpa é do cego, por conta da incredulidade. Alguma coisa aconteceu dentro da aldeia onde ele estava que fez com que a frequência espiritual dele abaixasse, a ponto dele ficar sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como um milagre se materializar. Veja o que está escrito em Marcos, no capítulo 8, do verso 22 em diante. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogando-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: Nem entreis na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Irmão, vamos meditar aqui, vamos absolver o espírito do qual Jesus quer que a gente absolva, para a gente trazer para a nossa vida. Jesus poderia ter curado o cego dentro da aldeia? Poderia. Mas quando trouxeram um cego para ele, ele pegou o cego pelas mãos e tirou-o da aldeia. Jesus leva o cego para fora da aldeia. Ele poderia ter curado dentro da aldeia. E depois ele vai cuspir nos olhos do cego e vai colocar as mãos. E vai perguntar para o cego se ele estava vendo alguma coisa. E diz assim, vamos ler de novo aqui. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Observa-se que ele não estava enxergando nada. Gente, eu já li diversas vezes os primeiros 4 evangelhos. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer, como aconteceu em Marcos capítulo 8, verso 22, com o cego de Betsaida. Jesus tem uma certa resistência em curar o cego, uma certa dificuldade. Eu nunca vi isso. Primeira vez que eu vejo isso acontecer. E você vê que Jesus vai tentar segunda vez. E diz assim, no verso 25, depois disto tornou, segunda vez, pôs-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entreis na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Veja, irmão, Jesus, quando curou o cego de forma definitiva, pediu para que ele não entrasse mais na aldeia e nem conversasse com ninguém da aldeia. Você notou, você está percebendo aqui aonde está a raiz do sofrimento desse cego? Está na convivência dele dentro da aldeia. Provavelmente algo de ruim estava acontecendo dentro da aldeia. Eu não sei se ele estava pecando, se foi as pessoas a qual ele convivia dentro da aldeia que fez ele se tornar uma pessoa incrédula, que prejudicou a visão dele. Mas a lição que nós trazemos para a nossa vida dessa passagem é essa: fuja da aldeia, saia da aldeia. Tem gente que Jesus está tendo dificuldade em operar um milagre por conta disso, porque ela está com um pé na aldeia e um pé na igreja. É uma pessoa que ainda não se definiu, é uma pessoa que ainda não se decidiu em que lado vai ficar. Esse cego provavelmente estava dividido. Talvez quando Jesus colocou as mãos pela primeira vez, ele estava com pensamento na aldeia. Ele estava espiritualmente dentro da aldeia. Você vai ver que o milagre não aconteceu de forma imediata. Observa-se que tem alguma coisa de errado acontecendo. Dependendo do lugar que você convive,
pode prejudicar a sua vida com Deus, pode prejudicar a sua comunhão com Deus. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo diz: não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Igreja, esse cego com certeza estava muito, mas muito mal espiritualmente, a ponto de não ter fé para ser curado. E para uma pessoa perder a fé, ela tem que estar muito envolvida com as coisas desse mundo. Mas há jeito, a solução é só sair da aldeia. Quantas pessoas que não foram curadas, libertas, prosperaram e voltaram para a aldeia? Quantas pessoas que chegaram até Jesus foram restauradas, mas depois voltaram para a aldeia ou voltaram a conversar com as pessoas da aldeia? Saia dessa aldeia. Você não tem visto que o milagre já não era para ter acontecido e não aconteceu ainda por algum motivo? Às vezes só está faltando uma decisão da sua parte, em cortar uma amizade, em cortar um certo tipo de conversa que você tem alimentado, ou de abandonar um lugar ao qual você tem frequentado. Alguma coisa tem que acontecer. Mas para isso, para o milagre acontecer, é necessário que você tome uma decisão. Você tem que abrir mão disso que está te impedindo de conquistar ou de obter esse milagre. Jesus está à sua disposição. Jesus quer operar um milagre em sua vida. Mas é necessário que você permita Ele te tirar dessa aldeia, ok? Deixe Ele te tirar dessa aldeia, e quando Ele te tirar daí, quando Ele te curar, te restaurar, quando você começar a enxergar tudo claramente, não volte mais para essa aldeia. Não volte nunca mais para essa aldeia, ok? Eu creio que essa mensagem possa ter te ajudado. Agora, ponha em prática tudo que nós lemos aqui. Conviva com essas mensagens em seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que têm vivido dentro da aldeia, e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!